Olá, sejam bem-vindas à nossa live de hoje. Vamos entrando, vamos se acomodando, vamos pegando uma água. Esse é um espaço seguro para você se olhar com mais amor e começar a transformar a sua relação consigo mesma. Então, aqui eu trago sempre conteúdos para que a gente possa crescer de uma forma emocionalmente, mentalmente. E eu fiz um conteúdo bem elaborado para vocês para essa live. Então, eu digo que eu não trago fórmulas mágicas, mas sim caminhos reais para que você possa se sentir mais segura e acolhida e confiante no controle da sua própria vida. Então, o tema da nossa live hoje é: eu não sei se eu consigo confiar em mim mesma para mudar. Para mudar o quê? O que que eu quero mudar na minha vida? O que que eu estou sentindo que eu estou sem força? Então, se você já sentiu que quer mudar algo na sua vida, mas a sua voz interna sempre faz duvidar, como se por mais que você tentasse, você não conseguisse confiar em si mesma, conseguir dar esse passo novo. Talvez você já tenha tentado mudar hábitos, ambientes, para sair de um ciclo de insegurança, para tomar decisões importantes, mas sem medo do fracasso, porque o medo do fracasso ele nos paralisa. E isso acontece porque a nossa mente ela está programada para repetir padrões do passado. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Então fica aqui comigo que esse conteúdo ele é bem impactante e pode ajudar você a mudar algo na sua vida. Então, se você já sentiu isso, que você está presa a algo e não sabe o que, se você sente que já tentou, mas algo sempre te puxa para trás, se a insegurança e a dúvida te impedem de ter uma vida mais tranquila, uma vida mais leve, então essa live pode ser para você. Então hoje nós vamos entender por que a falta de confiança acontece e o mais importante, como mudar isso de uma forma consciente. Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, sou Maria Bernadette, psicoterapeuta, facilitadora de constelação familiar, e eu sempre trago conteúdos bem construtivos. Eu ajudo mulheres a superar a ansiedade e a insegurança para viver em relacionamentos mais saudáveis com prosperidade. Então, antes de continuarmos, curte essa live e me segue se você ainda não me segue. Clique no coraçãozinho, dê o seu like, porque isso me ajuda aqui a continuar te trazendo sempre mais conteúdos que fazem a diferença na sua vida. E por que muitas vezes não conseguimos confiar em nós mesmas? Por que será? A confiança em si mesma não é algo que nós nascemos com isso, mas é algo que a gente constrói. A gente constrói tijolinho por tijolinho. Porque se a gente não
constrói isso dentro da gente, ao longo da vida nós se sentimos muito fracassados. Porque desde a infância, as experiências que nós vivemos, elas moldam a forma de como nós percebemos e determinamos e como nós nos sentimos. Então, se nós somos inseguros diante dos desafios da vida, nós nos sentimos fracassados, sem vida. E se nós crescemos ouvindo, sendo comparados, ou sentindo que nossas opiniões e nossas emoções não eram valorizadas, nós podemos internalizar a crença de que não fomos boas o suficiente. E esse sentimento, ele se reflete na nossa vida adulta, como o medo de errar. Então essa insegurança, ela interfere nas nossas escolhas, na dificuldade de confiar na nossa própria intuição, e isso gera um impacto muito grande da autocrítica e do medo de errar. Então, muitas mulheres, muitas de nós carregam essa voz interna. E essa voz, ela é muito severa, que constantemente ela aponta as falhas e ela reforça a dúvida sobre nós mesmas. Então, a autocrítica exagerada, ela é um resultado de um passado onde o erro era punido. E isso, hoje, cada passo ele pode ser acompanhado por esse medo do julgamento, o medo da rejeição, o medo da exclusão. E esse medo, ele nos paralisa. Ele nos faz excitar e ele nos impede de seguir nossos sonhos, nossos caminhos, nosso crescer, nossa evolução. E com isso, nós passamos a buscar validação externa para sentir que nós estamos no caminho certo, tornando-nos cada vez mais dependentes da aprovação dos outros. Mas essa necessidade de aceitação, ela nos afasta ainda mais da nossa essência e do nosso poder pessoal. Então, essa influência que nós temos do nosso sistema familiar na nossa confiança, ele tem um papel fundamental na construção da autoconfiança. Então, se nossas mães, avós ou figuras femininas próximas também viveram com essas inseguranças, com esses medos, e elas anularam os seus próprios desejos para agradar os outros, nós podemos carregar esse padrão hoje sem perceber. Porque, olha, eu escuto muitas mulheres falarem que as avós sofreram muito na mão dos avós, que foram muito submissas, que os avós foram muito rígidos, e tudo isso a gente traz dentro do nosso sistema para a nossa vida adulta hoje. Então, esse sentimento, às vezes, ele caminha de várias gerações já e chega e respinga em nós. Então, além disso, de não sermos incentivadas e não acreditarmos em nós mesmas, ou se crescemos em um ambiente onde as nossas emoções foram invalidadas,
nós aprendemos a duvidar do nosso próprio valor hoje. Então, a boa notícia é que esses padrões, eles podem ser transformados e devem ser. Então, a partir do momento em que nós reconhecemos que esse passado ele nos influencia, nós podemos começar a ressignificar nossas crenças e nos libertando desse medo, dessa autocrítica que finalmente ela pode tomar um outro rumo. E finalmente a gente pode começar a confiar realmente em quem nós somos. Recuperar, superar esses traumas. E se você já percebeu como essas suas experiências familiares, elas impactam você de uma forma que hoje elas travam a nossa vida. Elas travam a sua vida, a minha vida, a de outras mulheres. Quando a gente não supera isso, isso trava a nossa vida. E eu posso dizer isso, olha, com toda a firmeza, porque eu já passei por isso. E hoje eu posso dizer, olha, como é leve isso quando a gente supera essas emoções, quando a gente supera essa confiança. Então, muitas mulheres crescem ouvindo frases como: você não faz nada direito. E essa frase ela é muito impactante, porque sem perceber, a gente carrega essa crença para a vida adulta, duvidando de si mesma. Então, a ansiedade e a insegurança são grandes inimigos da autoconfiança, porque elas nos fazem duvidar da nossa capacidade. Então, temer o julgamento e acreditar que não somos boas o suficiente, isso é uma das piores dúvidas que a gente tem. Será que nós somos capazes? Será que nós somos boas o suficiente? Mas e por que esses sentimentos eles surgem dentro de muitas mulheres? Por que elas se tornam tão dominantes? A resposta está na forma de como a nossa mente processou o passado, como ela olha para esse passado. Então, todas essas experiências traumáticas e críticas que a gente viveu, essas críticas constantes e os momentos de rejeição, eles geram marcas emocionais profundas na vida adulta. Então, se essas dores não são curadas, elas continuam ativas no nosso inconsciente, influenciando a nossa percepção e as nossas escolhas. Então, a ansiedade, ela enfraquece a confiança e isso gera paralisia. Isso paralisa a vida da gente, paralisa o fluxo da vida. A ansiedade, ela nasce da incerteza, do medo do que pode acontecer. Então, quando nós não confiamos em nós mesmas, nós ficamos presas a um estado de hiperalerta, sempre esperando que algo dê errado, sempre já com aquele pé atrás. Será que isso vai dar certo? Por quê? Porque, de novo, eu não estou confiando em mim. Então, esse medo constante, ele nos impede de agir, de arriscar, de crescer. E às vezes passa anos e a gente não tenta fazer algo novo. Então, ao invés de eu seguir em frente, nós ficamos presas no excesso de pensamentos. E se eu fracassar? E se me julgarem?
E se eu não for capaz? Esses pensamentos, eles travam o evoluir. Então, esse ciclo de dúvida e preocupação, ele leva à a paralisia emocional, onde nós sentimos que qualquer passo pode ser um erro. E quanto mais adiamos as nossas ações, mais insegurança cresce. Porque a insegurança é um reflexo direto das experiências passadas, que nos ensinaram a duvidar de nós mesmas. Então, se na minha infância eu fui muito criticada, nós somos muito criticadas ou não nos sentimos acolhidas, nós podemos carregar essa crença de que nossas escolhas não são boas ou que não tem valor ou que a gente não é boa o suficiente, e aí vem de novo essa falta de confiança. E com isso nós criamos uma postura de dependência emocional, sempre buscando aprovação externa para nos sentirmos seguras. Mas e se essa validação, essa necessidade de validação, ela nos mantém presa no medo? E isso sempre vai reforçando a ideia de que nós não podemos confiar no nosso próprio julgamento. Então, o nosso inconsciente e as repetições dos padrões de medo, da autossabotagem, o nosso inconsciente, ele funciona como um registro de tudo que nós vivemos. Então, se nós crescemos em um ambiente de medo, de crítica ou de rejeição, a nossa mente, ela tende a recriar esses mesmos exemplos, essas situações na nossa vida adulta. Então, se por exemplo, eu tinha muito medo na infância, tinha muito medo dos meus pais, eu tinha muito medo de algo ia acontecer sempre de ruim, o meu inconsciente registrou isso. Então, por que o nosso cérebro ele sempre busca por coisas muito familiares? Mesmo que isso seja familiar e doloroso, mas a gente repete os padrões sem perceber. E nós sabemos diante de cada oportunidade que a gente pode ter. Mas o que que acontece? Nós nos sabotamos. Então, nós temos oportunidades, elas estão ali, oportunidades de crescimento, mas por essa falta de confiança e esse medo, nós nos sabotamos. Criamos histórias internas que reforçam esse medo de errar. Então, nós nos envolvemos em relacionamentos que reafirmam essas antigas feridas. E aí, mais uma vez, eu vou adiando esse medo, e aí esse medo ele vai começando a fazer parte do meu dia a dia, criando mais insegurança, mais ansiedade. Então, no método Florescer da Alma Feminina, nós trabalhamos a consciência desses padrões. E o primeiro passo para ressignificá-los é trabalhar a cura emocional e fortalecer a autoestima, aprender a confiar em si mesma. São caminhos para sair do estado do medo e entrar num novo espaço de segurança e de liberdade interior. Agora me conta, você já percebeu algum padrão de autossabotagem?
na sua vida? Você lembra de algum? Porque se você teve experiências que você se sentiu que falhou ou que foi julgada, a sua mente pode criar uma resistência ao novo, fazendo com que você mesmo se sinta que não vai conseguir, que não é capaz. Mas isso é só da sua mente, porque talvez você nem tentou ainda. É melhor tentar e dar errado do que não tentar, não fazer. Então, para começar a confiar em si mesma, o primeiro passo é reconhecer a sua história sem julgamento. Então, feche os olhos e vamos fazer um pequeno teste. Feche os olhos e lembre-se de um momento em que você se sentiu capaz e confiante. Que momento foi esse? Você tem alguma memória disso? Traga essa sensação para o seu presente agora, para o agora. E anote 3 coisas que você já conquistou, por menor que pareça para você. E como se manter firme nesse processo de mudança? Como se manter firme? Porque a transformação emocional, ela não acontece do dia para a noite. Ela não acontece da dia para a noite. É um caminho. Curar traumas é reconstruir a sua autoconfiança, e isso exige sair de um ciclo de insegurança, exige paciência, exige persistência e amor por si mesma. Então, esse é um caminho natural de enfrentar altos e baixos também. Mas o importante nunca é cair, mas aprender a se levantar. O importante nunca é não cair, mas se levantar. Cair e se levantar. É nos altos e baixos que a gente aprende e cresce. Porque muitas vezes a nossa maior barreira é para a mudança e não para o que aconteceu no passado, mas sim a forma como nós nos tratamos, como nós tratamos o nosso presente. Então, ao invés de julgar por sentir medo, insegurança, acolha-se e lembre-se que todo processo de cura, ele tem momentos de desafios, porque você está aprendendo a caminhar, você está fazendo um novo caminho, uma nova forma. Porque a mente, ela tende a repetir padrões automáticos, trazendo pensamentos como: eu nunca vou conseguir mudar, isso sempre acontece comigo, eu não sou capaz o suficiente. Essas são frases que a nossa mente traz por causa da falta de confiança e da insegurança. Então, quando nós percebemos esses pensamentos, a gente pode parar, epa aí, e se questionar: isso realmente é verdade ou isso é um reflexo do meu passado? E aos poucos eu vou substituindo essas crenças por afirmações mais fortalecedoras, como: eu estou me transformando a cada dia. Então, quando a ansiedade bater, respire, respire fundo e traga a sua atenção para o aqui e agora.
Saia desse passado. Pare de se torturar com esse passado. Ele não vai mudar, ele está ali, mas eu posso mudar o que eu quero a partir de hoje. E muitas vezes nós ficamos focadas naquilo que não deu certo, aquilo que eu não consigo mudar mais. E esquecemos de reconhecer que nós podemos evoluir. Então, cada passo, por menos que ele pareça, é uma vitória. Então, honre a sua jornada. Não espere uma transformação linear. Apenas viva cada dia, porque haverá dias mais difíceis, onde antigos medos podem aparecer. E é bem normal nesse processo de cura, os altos e baixos. Mas o que a gente não pode fazer é parar. Em vez de se frustrar, veja como isso é uma oportunidade para reforçar essa sua nova mentalidade. Então, cada queda é um convite para se levantar e ficar mais forte. E a gente só se mexe para mudar quando a gente vê que a dor não dá mais para aguentar. Então, cuidado com isso. Lembre-se sempre do seu propósito. Sempre que sentir vontade de desistir, conecte-se com um motivo pelo qual começou essa jornada. Então, lembre-se e pergunte-se: quem eu quero me tornar? Quem eu quero ser? Ter clareza sobre a sua motivação ajuda a manter o foco, mesmo nos momentos mais desafiadores. Então, a mudança, ele é um processo contínuo. E cada dia que você escolhe seguir em frente, está fortalecendo a sua nova versão. Você merece confiar em você mesma, viver com mais segurança, com mais paz, com mais tranquilidade. Então, toda vez que você duvidar de você mesma, pergunte-se: essa dúvida vem do meu presente ou é o que eu vivi no passado? Porque muitas vezes a resposta ela pode te surpreender. Então, não se esqueça, o passado ele pode ficar no passado. E eu hoje posso mudar a minha história. Eu posso começar com uma vida mais leve. Eu posso começar a confiar mais em mim. Então lembre-se que a semana do despertar feminino começa na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã. Porque a mudança ela só acontece quando nós damos o primeiro passo. Confiar em si mesma não é algo que nasce do dia para a noite, mas sim é um processo que pode ser construído com amor e consciência. Então me conte aqui nos comentários qual foi a maior dúvida ou insegurança que você tem hoje ainda, ou que pode te estar impedindo de confiar em si mesma. Coloca para mim aí embaixo ou me manda lá no direct. Então, obrigado por estar aqui comigo até agora. Obrigado por estarmos juntas nessa jornada de cura. E nos vemos amanhã na nossa próxima live. Até amanhã. Um abraço.